Olá, pessoal. Estamos de volta, então, com a nossa disciplina Gestão de Marketing em Cooperativas. Eu sou o professor Silimar. E, mais uma vez, vamos dar continuidade aqui, módulo 2, onde nós vamos aprofundar um pouco mais os conceitos relacionados ao ambiente de marketing nas organizações aplicado a cooperativas. Na aula anterior, nós estudamos a parte de conceitos iniciais, introdutórios, de origem do marketing, os conceitos de necessidade, desejo e demandas, a parte de segmentação mercadológica, pesquisa de mercado e posicionamento. E agora nós vamos entrar na parte de comportamento do consumidor, a parte de produtos e serviços, a parte de diferenciação, e é um assunto que vai aprofundar um pouco mais os nossos conteúdos que nós preparamos. Nessa aula, nós veremos que o marketing aplicado a cooperativas ele pode ser definido como um canal entre a cooperativa, o cooperado e os demais clientes. Então, há um esforço que é empregado no sentido de estabelecer estratégias para tentar satisfazer os clientes e os cooperados, uma via dupla aí. Então, pegando o conceito que o Kotler traz de marketing, né, aqui será um processo social e gerencial da análise tanto dos comportamentos do cooperado e também do consumidor, com o objetivo maior de buscar a satisfação desses desejos e das necessidades desses dois públicos-alvo, né, que é o próprio cooperado e o consumidor. Como que esse processo se dará? Através da criação, da oferta, da troca de produtos e serviços de valor, que visem também atingir as metas organizacionais, no sentido que nós estudamos na aula passada que a organização, o último processo é a captura de valor, que a organização almeja, né, para ter uma relação ali lucrativa. No caso das cooperativas, para ter um resultado financeiro ali, para que vise ali o bem maior do seu cooperado, né? Então, visando ali impactar ele tanto economicamente quanto socialmente também, tá? Então, vamos verificar na tela o nosso conteúdo, que envolve a unidade 2, e temos bons insights e bons aprendizados aí durante esta unidade. Então, convido você a prosseguir nos estudos comigo. Beleza, pessoal. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo da unidade 2. Tá? Para esta unidade, eu separei algum material complementar que está disponível também lá no AVA e lá no plano da disciplina vocês podem acessar diretamente, tá? Um exemplo aí, um case didático para vocês. Bom, lembrando que para esta unidade nós temos uma atividade avaliativa também, né? Então, uma atividade avaliativa da unidade 2 consiste em um questionário que também está disponível lá no AVA, tá? Vamos lá, gente. Então, quais são os tópicos da nossa aula, da unidade 2? Nós vamos trabalhar primeiro uma introdução, depois nós vamos estudar o valor, o conceito de valor, a parte no tópico 3 aí, de administração de produtos e serviços, principalmente a diferenciação, e no tópico 4, marketing de serviço, tópico 5, o marketing digital, e por fim uma conclusão. Tudo bem? Mostrando ali algumas aplicações práticas. Perfeito, então sigamos em frente. Bom, aqui nesse tópico inicial, nós vamos trabalhar um pouco a parte de comportamento do consumidor, a importância de entender o porquê, o processo de compra e quais são os papéis desses consumidores na tomada de decisão no processo de compra. Então, é importante isso para o planejamento do marketing, tá bom? Então, a orientação. Primeiro, nós vamos estudar um pouco sobre os papéis dos consumidores, beleza? Bom, então o primeiro papel que apresenta na tela é o papel do iniciador. Então, o que é o iniciador? O iniciador é a primeira pessoa de um processo de geração de uma necessidade e desejo do consumidor. Vamos imaginar a seguinte situação. O filho, quando ele completa 18 anos, ou então ele passa numa universidade, e o pai ali promete dar um carro ali para aquele filho. Então, nesse exato momento, que vai iniciar o processo da geração daquela necessidade é o pai, né?
porque o filho vai ficar apenas na expectativa de que aquela situação se concretize. O próximo papel é o papel de influenciador. Como é que se dá o papel de influenciador? Pelo próprio nome, né? Fica fácil da gente perceber que ele vai influenciar o processo de tomada de decisão. Então, o influenciador é a pessoa que vai indicar lugares, vai indicar produtos, vai indicar serviços. E por que ele indica isso? Porque ele tem algum conhecimento sobre esse produto, serviço, né? Ou então ele tem a experiência de uso, né? Ele já passou pela experiência. E por isso ele tem digamos, uma certa autoridade e vai acabar influenciando as pessoas a tomarem decisão a respeito de um processo de compra. Então, ela vai fazer a indicação, né? Vai indicar esses lugares, produtos e serviços. O próximo papel é o papel de decisor. Aqui, realmente, é quem vai decidir sobre o processo de compra. Nesse caso, a pessoa ela vai possuir o poder econômico, né, nesse processo de compra. E uma coisa que é interessante é que nem sempre o usuário do produto ele é o decisor, né? Nem sempre vai ser ele o decisor. Isso vai depender muito do comportamento, da questão da dominância, né, das relações que pode existir nas famílias e outras situações. Mas o decisor é aquela pessoa que tem o poder econômico de decidir ali sobre o processo de compra, beleza? Tá. O próximo papel é o papel de comprador. Bom, o comprador aqui é a pessoa que, de fato, vai desembolsar ali aquele valor referente ao produto ou serviço que está sendo posto ali no processo de compra. Ele não necessariamente vai ser a pessoa que decide pela compra. Decide, pode ter papel diferenciado e não ser o comprador aqui. Mas aqui nesse caso, o comprador é quem detém a disponibilidade orçamentária para realizar realmente o pagamento. Então, aqui que vai desembolsar ali o valor do produto. Então, ele é realmente o comprador, beleza? O próximo papel é o papel de usuário. Aqui, de fato, nós temos a situação da pessoa que vai ter a interação com aquele produto ou serviço. Então, ele vai utilizar os benefícios da aquisição daquele produto, né? Que aquela aquisição ofereceu a ele, ofertou para ele. Então, aqui ele vai ser a pessoa que vai interagir com o produto, vai usar e de fato se beneficiar com os recursos ali e os outros itens que se apresentam naquele produto ou serviço, beleza? Então, de fato, aqui é o usuário. Então, nós vimos aí os papéis do consumidor. Existe também o que nós chamamos de fatores de decisão de compra do consumidor. Tem uns fatores chamados fatores determinantes de compra. Nesse caso, estão relacionados ali um conjunto de fatores que estão ligados às características do mercado. Por exemplo, o contexto pessoal de cada comprador, o usuário. No caso das características do mercado, também estão relacionados aí os fatores ambiental, que vão caracterizar aquele determinado mercado, por exemplo, como o clima, a topografia, a ecologia. Bom, então o processo de decisão. O processo de decisão é um caminho que é feito tanto pelo indivíduo quanto por uma organização, né, que executa algumas ações até efetivamente realizar a compra de um determinado produto. Então, muitas variáveis podem influenciar nesse processo de tomada de decisão. Então, já nós vamos estudar esse processo e aí vocês vão conhecer que são várias etapas. Muitas das vezes, no caso do consumidor, né, dessas etapas são tomadas decisões de forma quase que inconsciente, né, por questão de repetição mesmo, né, uma compra simplificada. Então, dependendo do tipo de compra, o caminho ele pode se tornar um pouco mais complexo ou menos complexo ali quando nós estamos tomando decisões usuais e simplificadas do dia a dia. Então, é um processo muito intuitivo. Em outros momentos, esse processo vai ser muito lógico e racional, tá? Então, como é o caso das compras organizacionais, que tem ali diversos fatores ali que vão influenciar e diversas pessoas também que vão influenciar, eles têm papéis diferentes ali no processo de tomada de decisão, então ele vai acaba influenciando ali a escolha final de um determinado produto e a aquisição dele ou não pela empresa. Beleza? Então são fatores que vão afetar a decisão de compra, né? A cultura, classe social, grupo, autoimagem, alguns fatores situacionais no momento e o tipo de mercado. Então tudo isso aí vai
acabar influenciando ali a decisão de compra por um determinado produto ou serviço. Bom, o primeiro fator que nós vamos estudar é o fator ambiental. Então, o clima, topografia e ecologia vão influenciar, né, no processo de tomada de decisão. Por exemplo, o clima, né, se é inverno, verão, né, se nós estamos num local, numa estação do ano, né, que é mais fria, ou uma estação mais quente. Então, a questão da topografia também vai influenciar. Por exemplo, tem cidades mais planas, ali que os consumidores ali têm alguns hábitos, né, até mesmo de transporte diferenciado. Tem a questão mesmo da ecologia, o consumo consciente hoje em dia. Então, os consumidores eles estão mais conscientes do seu papel do impacto ambiental que ele pode causar no meio ambiente. Então, tem alguns consumidores mais conscientes, né, desse seu papel, e isso também vai afetar. A questão do fator ambiental é que as pessoas elas vão consumir os produtos e serviços que são característicos daquela estação, daquela região. Geralmente acontece isso. Então, se eu estou numa região mais fria, então o hábito daquela população que vive naquela região é de utilizar produtos e serviços ali compatíveis com aquela temperatura, com aquele ambiente ali no qual está inserido. Então, geralmente é isso que acontece. Então, o fator ambiental ele interfere no processo de tomada de decisão, assim como o fator cultural, né? A cultura ela é determinante do comportamento. E aí, vamos lá, os valores culturais são passados de geração a geração, né? Os hábitos de consumo, as informações sobre os aspectos culturais de uma determinada região também vão afetar no processo de tomada de decisão de compra. Tá? Outro, o fator social. Aqui, no sentido de que a questão de classe social, status social, a busca por status social, ela também está diretamente ligada ao consumo de produtos e serviços. Né? O fator familiar também, ele influencia muito. Né? São irmãos que influenciam outros irmãos, os irmãos mais velhos influenciam os irmãos mais novos. Um membro da família, né, que exerce esse poder de influência. Então, o próprio legado, né, que as gerações vão transmitindo em termos de valores de uma geração para outra, né, os valores familiares, eles têm uma certa hereditariedade ali na parte de consumo. Então, isso vai influenciar também ali nos hábitos ali de consumo da família e no hábito de compra. Bom, os grupos de referência também, eles influenciam o processo de tomada de decisão. Por exemplo, os amigos, colegas de trabalho, né, os próprios influenciadores digitais, os grupos a qual as pessoas se sentem pertencidas, eles influenciam os comportamentos dessas pessoas que pertencem a esses grupos. Entendeu? Então, até mesmo para a aceitação, né, da participação desses grupos, então há uma certa homogeneidade e similaridade de consumo de quem participa desses determinados grupos. Então, se eu estou numa sala de aula, né, junto com meus colegas de trabalho também, então eu acabo sendo influenciado de alguma forma ali pelos hábitos de consumo de um determinado grupo e que eu estou adentrando aquele grupo, então provavelmente eu serei influenciado por aqueles hábitos de consumo. Então, nos grupos de referência, há uma certa similaridade de consumo. O fator étnico também, né, é determinante para o hábito de consumo, padrões alimentares, né, o estilo de roupas, as crenças que as pessoas têm, as religiões que seguem. Então, isso aí também influencia bastante o processo de decisão de compra. Então, esse é o processo que é conhecido como modelo de 5 estágios. Primeiro, a pessoa parte de um reconhecimento de um problema. Ela tem uma necessidade que visa resolver um determinado problema dela. Então, a partir disso, ela vai o quê? Buscar informações, seria a segunda etapa. Vai buscar informações com pessoas próximas, com familiares, hoje em dia na internet, né? Dá um Google por aí. E depois ela coletar essas informações, ela vai avaliar as alternativas, fazer comparações, verificar as avaliações que existem, né, entre um produto e outro, né, verificar os prós e contras, e aí, a partir daí, ela toma a decisão de compra, e aí executa a compra propriamente dita. Mas o processo ele não encerra por aí. Tem uma etapa que é chamada pós-compra, e que a organização deve muito bem
entender esse pós-compra para que ela diminua uma coisa que é chamada de dissonância cognitiva, que é as questões de arrependimento. Muitas das vezes, nós fizemos um processo de tomada de decisão que foi pobre, né? A nossa escolha, ela não teve tantas informações para subsidiar o processo de tomada de decisão, e aí quando você se depara com o produto final, né, a utilização daquele item, e você acaba entrando numa situação de arrependimento da compra. Então isso é importante a empresa mapear esse processo para avaliar também o pós-compra, as devoluções que pode acontecer, né, o nível de satisfação do usuário em utilizar aquele produto ou serviço. Então, tem um comportamento também pós-compra que é interessante a empresa mapear para que ela possa ter aí essa jornada completinha ali do processo de tomada de decisão e verificar em que momento os fatores estão influenciando e quais são esses fatores que estão influenciando para que eu possa fazer os ajustes, seja no aspecto comunicacional, seja no aspecto da oferta daquele produto ou serviço. Muitas vezes é até uma característica que precisa ser incorporada àquele produto. Então, no pós-compra, eu teria ali um feedback do próprio usuário, da própria pessoa que passou pela experiência de uso, que ela vai fornecer insights ali interessantes que pode melhorar o produto, pode ajustar, simplificar alguma fase do processo da jornada aí do consumidor, beleza? Bom, na decisão de compra organizacional, ela é um processo mais racional. O consumidor, ele tem ali, é muito levado pelo aspecto emocional. No caso da compra, né, de organização, né, no mercado B2B, né, ele é mais racional. Então, existe ali uma identificação do problema, há ali uma descrição daquela necessidade por um departamento que está solicitando uma determinada compra, especifica ali aquele produto, tem ali a parte de buscar os fornecedores, fazer pesquisa de preço, né, solicitar essas propostas ali, após isso entra na parte de avaliação da seleção desse fornecedor, tem também a fase de especificações de rotina para compras rotineiras, revisão de desempenho relacionada àquele processo de compra, e aí que pode também subsidiar na nova identificação de problemas e aí entrar num ciclo novamente de compra, né? Então, eu tenho recompra que são simples, né, recompras simplificadas, e tem uma compra mais complexa dentro da organização, que nas compras mais simplificadas, esse processo ele é mais simples também. Porém, naquelas compras que têm volumes mais vultuosos, que envolve ali a elaboração de contratos, que envolve outros mecanismos de negociação, o processo ele é mais demorado, ele é mais racional mesmo, e envolve ali diversas pessoas ali que vão influenciar nesse processo de tomada de decisão. Então, a compra organizacional é um pouco diferente da compra para o consumidor ali final mesmo. Tá? Bom, agora vamos estudar a parte de valor, né? O que é valor e como criar uma proposta de valor para um cliente. Bom, nesse slide que está aparecendo na tela para vocês, nós temos dois canvas aí. Então, por que eu trago esses canvas? Um é para o desenvolvimento de modelos de negócio e outro para a criação de proposta de valor. É que os dois estão diretamente ligados com a função do marketing, né? Porque a criação de uma proposta de valor é uma atividade intimamente relacionada com a parte da gestão de marketing, porque nós vamos ali desenvolver, né, um produto ou serviço que vai atender uma expectativa, uma necessidade ali do cliente. Então, o campo da proposta de valor, ele ajuda a criar valor para o cliente, para que o cliente possa perceber realmente esse valor, né, alinhando ali as expectativas que ele tem ali daquele produto com seus benefícios, trazer ganhos relevantes para resolver as dores daquele cliente que ele tem, assim também como a organização ela vai conseguir desenvolver um produto ou um serviço que vai se encaixar perfeitamente ali em termos de ganho do cliente, dores de cliente, tarefas que aquele produto vai resolver ali para o dia a dia do determinado cliente. Então vamos lá. Essa figura eu já mostrei em outro momento da nossa aula, e eu trago ela novamente para mostrar que existe um processo, né, que o Kotler traz aí de 5 etapas para que um marketing seja estabelecido visando a construção de um valor para o cliente. Primeiro tem que entender o mercado, entender como é que as necessidades e os desejos do cliente eles se estabelecem ali, e para que eu possa definir ali meu público-alvo.
Após isso, eu vou elaborar a estratégia de marketing que é orientada para esse cliente. Depois, eu vou desenvolver o programa de marketing para entregar esse valor para aquele cliente. E aí, na entrega desse valor, eu vou construir um relacionamento com ele, né? Um relacionamento com recompra, com pós-venda, para que esse cliente ele consiga ali satisfazer suas necessidades por completo e também para realizar a recompra, né? Ter ali a experiência memorável de compra e para que ele possa retornar novamente a consumir aquele serviço, a consumir aquele produto ou indicar ele para outras pessoas. E aí eu tenho um processo de captura de valor. Né? Esse processo de captura de valor, ela visa gerar uma lucratividade para a organização, né? Ou então dar o retorno financeiro para a organização, no caso das organizações cooperativistas, beleza? Então vamos lá. Existe uma situação de gestão de relacionamento com o cliente, né? Então um cliente ele tem uma relação com uma empresa e ele vai perceber o valor naquela relação. E de acordo com o valor que ele percebe, né, ele pode continuar mantendo essa relação ou essa relação pode se deteriorar. Então, o que é o valor percebido pelo cliente? É justamente a avaliação que o cliente faz da diferença entre todos aqueles benefícios que ele recebeu e os custos daquele produto. Né? Então, eu coloco numa balança, né? Quais são os benefícios e o custo ali que aquele produto ou serviço trouxe para minha e acabou impactando ali minha disponibilidade financeira, né? Orçamentária. No caso da satisfação do cliente, está ligado ao desempenho que ele percebe em um determinado produto que vai corresponder ou não às suas expectativas. Bom, no caso de parcerias, é interessante observar que, da mesma forma como tem o relacionamento com os clientes, há também o relacionamento nas organizações para a criação de parceiros organizacionais e alianças estratégicas. Essas parcerias é importante para que a organização ela possa ampliar seus mercados, desenvolver novos produtos em parceria com outras organizações e também para que ela possa dominar determinados canais de distribuição, por exemplo. Tá? Então, existem as parcerias ali relacionadas a produtos e serviços, que a organizações ela pode estabelecer, as parcerias também de marketing e as parcerias de distribuições. Existem outros tipos de parcerias que eu cito aí também, que seria, por exemplo, a competição. A competição é a união da palavra competição mesmo e da palavra cooperação. Então, a competição ela vai consistir numa estratégia de mercado que a empresa tem de competir e de cooperar em prol de um objetivo comum para ambas as empresas, ali, as organizações que estão ali envolvidas nesse processo. Então, aqui é uma maneira que as empresas, as organizações, elas se unem para fortalecer e conquistar um objetivo ali em comum. Entendeu? Em vez de elas ficarem guerreando entre si, elas vão estabelecer uma parceria, né, onde aquela guerra vai ser deixada de lado, né, para se tornar, para aquelas empresas elas se tornem aliados ali em prol de um objetivo comum, seja a conquista do mercado, seja a defesa também do mercado. No cooperativismo tem aí também o sexto princípio, que é chamado da intercooperação, que é a cooperação entre cooperativas ali que estão na mesma região, que estabelecem alianças estratégicas ali para desenvolver produtos ali, fazer parcerias ali, visando um ganho de mercado, um objetivo comum ali dentro da área de atuação daquelas duas cooperativas, né? Existem também as alianças estratégicas que são feitas, né? A criação de empresas ali a partir da união de outras empresas maiores, se unem ali e criam uma empresa menor para desenvolver um determinado produto, desenvolver um determinado mercado ali, oferecer. Há também as parcerias com os fornecedores, né? Um exemplo que eu trago é a compra por reciprocidade. Eu compro da tua organização e a tua organização compra da minha ali, fazendo essa reciprocidade ali. Porque muitas vezes eu tenho um produto que é insumo do teu processo produtivo. Então, há outras parcerias com os fornecedores que visam garantir o fornecimento, né, a cadeia de fornecimento ali, né, a sustentabilidade daquela cadeia, né, com os suprimentos, a qualidade e a rastreabilidade também.
No caso do aspecto das cooperativas, existe muita parceria até com outras empresas ou com outras organizações para que tenha esse vínculo ali na cadeia com relação à rastreabilidade, né? Muitos desses produtos que são ofertados pelas cooperativas são produtos considerados orgânicos. Então, essa cadeia ela deve ser muito bem avaliada, muito bem rastreável ali. Então, há essas parcerias para ter ali um vínculo ali formal ali estabelecido para facilitar até o processo de rastreabilidade. Perfeito. Então agora nós vamos trabalhar a parte de produto e serviço, né? Diferenciação. O que é produto e o que é serviço? Produto, ele é tangível, entidades físicas. Eu consigo estocar, eu consigo manter ele em um determinado estoque, utilizar em outro momento. O serviço não. Eles são tarefas, tem aí o elemento intangível. Por quê? Porque ele está sendo produzido e consumido ao mesmo tempo. Então ali eu não consigo estocar, não consigo armazenar. Né? Então o processo de operação ali, de produção, está ocorrendo paralelamente à prestação de serviço. Beleza? Então, alguns itens aí de diferenciação de produtos. A forma característica, a própria customização, a qualidade de desempenho, a conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de reparo e estilo. Então, isso são características ligadas a um produto, entidade física ali, tangível. Com relação ao serviço, né, nós temos o aspecto de facilidade de pedido, entrega, instalação, parte de treinamento ao cliente. Muitas vezes o processo de serviço ele é um pouco complexo e aí o cliente ele precisa desse aspecto comunicacional para ser treinado mesmo, né, a orientação ao cliente, a manutenção e reparo, a parte de evoluções, isso também são características ali, intrínsecas ao serviço. Outras características do serviço são o quê? A intangibilidade, né, ou não pode ser provado, sentido, ouvido ou cheirado antes da compra, tudo acontece dentro do processo de compra mesmo, da prestação de serviço. A perecibilidade, né, não pode ser armazenado para uma venda ou uso posterior. A inseparabilidade, a característica do serviço não pode ser separado dos seus fornecedores, né? O processo acontece, né, em paralelo. Então, a última característica é a variabilidade, né? Que é a qualidade do serviço depende de quem os fornece e como e onde são fornecidos. Nem sempre um serviço que é fornecido em um determinado momento, ele vai ter as mesmas características ali e similaridades no segundo momento. Então, pode ser que tenha essa variabilidade. Então, vai depender também de quem fornece, de quando e onde e como são fornecidos. Bom, a parte de marcas, né, o conceito de marcas é um termo, um sinal, um símbolo, um nome, um design, ou a combinação desses elementos que vai o quê? Identificar um produto, um serviço de um determinado vendedor ou grupo de vendedor. E essa marca vai diferenciar daqueles que são fornecidos por um determinado concorrente. Então, quando se constrói a marca forte, há ali a busca, né, por um posicionamento da marca, pela seleção do nome da marca, pelo patrocínio da marca e o desenvolvimento da marca. Bom, então trago aí o exemplo aí de marca, a marca do próprio sistema OCB, do Sendicop, OCB, CESCOP, né? E ela, segundo a própria OCB, ela foi concebida a partir dessas referências do universo ali cooperativo. Cada vez que é criada uma marca, né, é também desenvolvido elementos dessa marca que vão desde o símbolo dela, né, uma logo, né, o logotipo, né, que é colocado, o próprio nome da marca, né, representativo, e também as cores, né, e outros elementos ali visuais. Isso vai fazer parte de uma coisa chamada identidade visual da marca. Essa identidade visual ela vai estar presente em todos os pontos de contato que o cliente tem com aquela marca. Isso para que a marca ela se torne conhecida, né, e ela se torne relevante ali para aquele determinado público. A marca também ela vai ser uma fonte de riqueza para a organização, porque ela pode ser expandida, né, em linhas ali de produtos, ela pode ser transferidas para outras categorias de produto, e ela tem também o que é chamado de brand equity, né, que é a capacidade da marca gerar retorno, é um ativo intangível da organização. Então ela é muito importante na hora que a empresa ela vai desenvolver ali seus elementos ali que vão representar ali aquela organização, tem que representar os valores daquela organização, o que a organização ali almeja de visão, né, e tudo tem que ser muito bem representado na sua identidade visual.
Bom, a parte de marketing de serviço, é interessante nós observarmos que vimos ali o conceito de serviço, é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível. Né? Nós vimos a característica do serviço, que uma delas é a intangibilidade, e que aí continuando o conceito, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada. Então, vamos imaginar que pelas características do serviço, ele é produzido e consumido no mesmo intervalo de tempo, né? Na mesma, de forma paralela. Então, o serviço ele vai ser uma atividade benefício ou satisfação oferecida para a venda que é essencialmente intangível e não resulta na posse. Então, isso é o conceito que o Kotler traz, né, sobre serviço. É interessante nós observarmos que no serviço nós temos ali a chamada jornada do consumidor, onde o marketing ele vai trabalhar que todo o aspecto da experiência dessa jornada, onde todos os pontos de contato com a marca, né, vai garantir uma experiência memorável por aquele usuário. Então, aquele usuário, né, ele vai atender ali as suas expectativas, atender ali as suas necessidades e desejos, porque ele teve uma experiência boa, uma experiência ali memorável. Memorável é aquilo que você guarda, né? Você fica, vai lembrar ali por muito tempo, ali, vai ficar satisfeito plenamente com aquela prestação de serviço, beleza? Então, o marketing ele vai justamente trabalhar nessa jornada do consumidor para garantir essa experiência. Então, todos os pontos de contato vão ser mapeados para que a oferta desse produto ou serviço vise ali a satisfação de um determinado cliente. Na tela eu trago exemplo de serviços do próprio sistema OCB. Então, mesmo sendo uma organização, né, que compõe ali o sistema, né, das organizações cooperativas, das cooperativas brasileiras, ela tem uma gama de serviços que é ofertado para as cooperativas ali que estão associadas a ela. Então, no exemplo dado, ela vai trazer uma série de cursos, programas, capacitações, materiais didáticos, serviços de consultorias que visa o quê? A profissionalização, o aumento da competitividade de mercado por parte das cooperativas que são associadas, né, ao sistema OCB. Então, até o sistema OCB tem uma série de serviços que ela oferta também para a organização. Então, uma organização que cria também produtos, né, ela pode ofertar também serviço, entendeu? Então, bom, novamente, outro tipo de serviço que é ofertado, que é a parte de campanha de sites que visam informação para as sociedades cooperativas e outras campanhas ali de conscientização, né, publicação de manuais, de livros, que vão ajudar ali a gestão das cooperativas que atuam dentro do território nacional. Bom, chegamos na parte de marketing digital, e aqui é importante destacarmos que nós não vamos entrar ali em detalhes com relação ao marketing digital. Nós vamos trazer apenas os fundamentos aqui para que vocês possam entender ali o que é o marketing digital. Eu trago a informação do Kotler, né, que diz que o papel mais importante do marketing digital é promover a ação e a defesa da marca. Então, o marketing digital ele acontece no mundo eletrônico, né? Com o avanço da internet, né, as empresas já estão digitalizando seus serviços, né, ofertando os produtos e serviços em plataformas de e-commerce, né, encurtando ali a distância entre o público-alvo e o próprio produtor. E também a criação de conteúdo. Então, as empresas elas têm uma nova forma de atrair pessoas, atrair novos mercados, atrair novos consumidores para ter seus produtos através da oferta de um conteúdo que seja relevante, que vai trazer benefícios para o seu cliente. Bom, eu trago essa figura que mostra justamente o marketing digital aqui numa visão que da possibilidade de coexistência entre o marketing digital e o marketing tradicional. E que o Kotler ele nomeia como os 5 A's, né, do marketing digital: assimilação, atração, arguição, ação e apologia. O que seria esses 5 A's, né? Então, não no processo de assimilação, aqui os consumidores eles são expostos às marcas, né, às experiências, à comunicação de marketing e a própria defesa de um produto ou serviço para outro cliente em si. E ele vai aprender
com aquela marca, ele vai ser exposto, né, à propaganda da marca, ele vai lembrar de experiência. Então, aqui vem o aspecto do eu sei por parte do consumidor. Ele vai conhecer a determinada marca, vai assimilar, né, vai entrar no processo de assimilação. Bom, o processo de atração, por outro lado, né, os consumidores vão processar as mensagens que são expostas a ele, né, ele vai criar uma memória de curto prazo ou uma memória ampliada mais de longo prazo, é, a lista de marcas que são relevantes para ele. Então, ele vai ser atraído por um conjunto de marcas e, na hora dele escolher entre uma categoria e outra, ele vai levar em consideração aquilo. Então, a atração, ele não só conhece a marca, ele sabe, não, mas ele está gostando, ele gosta, né? Ele parte por eu gosto. Né? O próximo item seria a arguição, o próximo A. Na arguição, ele, por gostar, ele vai ser levado ali pela curiosidade, né? Ele vai pesquisar mais informações, ele vai buscar informações com os amigos, com os colegas, na internet, em outras mídias ali sobre aquela marca. Então, ele pode até pedir conselho para os amigos, pesquisar avaliações, né? Por exemplo, você vai observar nas plataformas, tem muitos esses mecanismos de avaliação, e aquilo ali vai fazer parte do processo de arguição, né? Ele vai tentar entender, né, para ele ficar convencido mesmo de que aquela marca é importante para ele, né, de que aquilo que está sendo ofertado por aquela marca é importante. Então aqui vai chegar no eu estou convencido. No quarto A, nós temos a ação. Na ação, eu vou realmente startar, né, o botão de compra. Né? Se eu estou falando aqui de um site ali, eu vou colocar no carrinho aquele produto e vou executar a minha compra. Se eu estou falando de um varejo físico, por exemplo, eu vou pegar o produto, escolher ele e vou partir para o caixa para comprar. Nesse momento da ação, eu sou reforçado pelas informações que me apresentam de forma adicional. Alguns consumidores eles decidem comprar a marca, uma marca específica ali, e ele vai interagir a partir daquele momento ali, naquele processo de compra. Ele vai comprar ali, tanto na loja física, como foi o exemplo que eu falei para vocês, ou na loja online. Então, aqui ele vai utilizar o produto, ele pode até reclamar de um problema que pode aparecer, ele pode buscar o atendimento. Então, ele vai realmente realizar o processo de compra, e aqui ele ainda está também comprando outros elementos, que ele pode até executar a compra propriamente dita, mas ele ainda está verificando outros elementos, por exemplo, na parte de atendimento, por exemplo. É um outro elemento que ele pode estar realizando na parte da ação. A ação, nesse sentido, ele está comprando, né? Estou comprando. E aí, na parte 5, eu tenho a apologia. Né? A apologia justamente aquela marca ela se tornou relevante para mim. Então eu vou partir para recomendar essa marca para outras pessoas, para outros usuários daquele produto. Então eu vou continuar usando a marca, vou recomprar ela e vou ainda recomendar, entendeu? Então aqui eu vou ter uma fidelidade em relação àquela marca. Né? E aí isso vai ser refletido que na retenção, na compra e na defesa da marca entre as pessoas. Então, retenção, compra e defesa. Tudo bem? Então aqui entra na parte de eu recomendo, tá? Bom, aqui nós vamos trazer alguns exemplos aplicados ao cooperativismo, tanto do aspecto de comunicação em redes sociais, mas também mostrando esse aspecto de comunicação institucional que as cooperativas fazem e fazem muito bem. Porque aqui no processo de comunicação institucional, a marca, né, no caso a cooperativa, ela vai investir numa ação de comunicação para falar sobre a sua essência, o porquê que ela existe, né, para que ela existe, né, para resolver que tipo de problema, né, qual é a missão daquela organização, o propósito dela, né, no que ela acredita em termos de valores, né, o que ela traz de atributos, né, quais são os benefícios que ela pode gerar ali na vida das pessoas. E também, né, existe uma comunicação institucional que está muito atrelada para explorar os valores do próprio cooperativismo mesmo, né, para justamente mostrar essa possibilidade de adesão, né, mostrando uma comunicação mais persuasiva para mostrar
a possibilidade de impacto que tem da atuação de uma cooperativa, do impacto que ela causa na vida das pessoas, na vida dos seus cooperados, seus clientes, das pessoas que se relacionam com ela. Então, essas comunicações, elas visam justamente atrair novos compradores, atrair novos cooperados e manter a fidelização dos cooperados que já estão na cooperativa. A cooperativa, por ter o chamado princípio das portas abertas, ela deve se preocupar muito com a questão de fidelização dos seus cooperados. Entendeu? Então, há um aspecto da comunicação que envolve tanto o próprio cooperado, quanto também o cliente ali potencial daquela organização. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aí relacionados ao cooperativismo de comunicação aí, institucional. Então, o primeiro que eu mostro aqui é uma cooperativa maranhense de transporte, né, que é a chamada cooperativa Santo Amaro Coop. Essa cooperativa, ela tem aqui do lado, mostra aí os elementos aí da sua identidade visual, mostra aí os coqueiros, as dunas, né? Então, ela atua ali na região de Santo Amaro, né? Onde tem, naqueles municípios ao redor ali, tem as dunas maranhenses. Então, é uma cooperativa que vai desenvolver o turismo, né? Então, o transporte turístico. Então, tem, fazem parte dessa cooperativa lá, proprietários de veículos, motoristas, guias, condutores de lancha. Então, a cooperativa de transporte turístico da cidade de Santo Amaro. Então, eles têm canal no YouTube, eles têm um site na internet onde eles vão dar mais informações para o seu consumidor e também esse conteúdo que é produzido, ele acaba sendo atrativo no sentido de que outras pessoas podem se juntar àquela cooperativa ali para fornecer também o seu serviço. Né? Uma cooperativa de transporte, ela oferta serviço, né? O serviço relacionado aos veículos, né? De conduzir, né? Pessoas para passeio, tem os guias em lanchas e tem outros serviços e pacotes de serviços que são ofertados ali na cooperativa, tá? Bom, o outro exemplo que eu trago é a da cooperativa de Coroatá, a Coopermark, né, onde vocês observam aí, né, na próprio símbolo da cooperativa, né, tem uma mão com uma planta, né, que está surgindo ali, tem o símbolo ali da reciclagem, né, e, com o nome Coopermark, né, é uma cooperativa que trabalha a coleta seletiva de lixo, né, para reciclagem. Então, uma cooperativa está despontando e ela faz ainda a sua comunicação institucional ainda muito incipiente ainda. Então, ela tem suas atividades que precisam ainda melhorar esse aspecto da comunicação institucional para atrair novos catadores, né, para participar da cooperativa e também pessoas ali, entidades ali que queiram realizar parcerias estratégicas com essa cooperativa. Outra cooperativa que eu trago como exemplo é a Cooperativa Agroecológica pela Vida do Cerrado Sul Maranhense, a chamada Copevida. É uma cooperativa que trabalha, né, com seus produtores rurais ali no Cerrado Maranhense, lá no sul do Maranhão. Então, aqui também nós vemos um aspecto da comunicação que ela utiliza redes sociais, Instagram. Então, ela é muito ativa lá nas redes sociais, mostrando suas ações diárias, as campanhas que a cooperativa faz para conscientizar as pessoas, para buscar a adesão de novos parceiros, para buscar a adesão dos seus cooperados e de consumidores para a cooperativa. Beleza? Então, ela utiliza bastante as redes sociais, principalmente o Instagram, para fazer a divulgação, ali, a comunicação institucional. Outra cooperativa que também utiliza, né, as redes sociais para fazer essa comunicação ali e encurtar esse relacionamento com os seus públicos é a Cooperativa de Reciclagem São Luís, a Copresli. Ela também tem uma página no Instagram onde ela coloca as atividades que ela desempenha no dia a dia, né? Então, fazendo uma comunicação, né, de conscientização, né, para o seu público-alvo, né, para as pessoas que possam cooperar com essa cooperativa, né, explicando ali
telefones de contato, né, para do chamado disco de coleta que tem, e mostrando que tipo de material elas fazem a coleta. Então, elas fazem toda essa comunicação ali mais persuasiva para buscar a adesão de pessoas ali para ajudar a cooperativa, né, a desenvolver essa questão ali de sustentabilidade ali ao meio ambiente. Bom, outra cooperativa que nós vamos trazer aqui no aspecto de comunicação é a Copaesp, né, que está ali também em conjunto com outras cooperativas, fazendo parte do grupo da ACEMA, né, que é uma associação que reúne diversas cooperativas e outras associações. O movimento cooperativista, essa cooperativa aí é de Esperantinópolis. E ela produz ali um produto chamado mesocarpo do babaçu. É uma farinha, né, que é utilizada ali na alimentação. Né? E aí essa cooperativa ela vende o produto pelo site da Central do Cerrado. A Central do Cerrado é uma empresa que trabalha a produtos do chamado ecossociais. Né? Então, esses produtos eles são vendidos lá pelo site, né? E aí tem a própria Central do Cerrado se encarrega de fazer essa comunicação, né, na sua página, ofertando esse produto e desenvolvendo outros aspectos comunicacionais. No caso da Copaesp, aí, com esse produto ali do mesocarpo do babaçu. Uma outra cooperativa, também na mesma área de atuação da ACEMA, é a Copaus, né? A Cooperativa dos Pequenos Produtores de Água Extrativista, Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. Da mesma forma que a Copaesp, ela também tem seus produtos que são vendidos lá na Central do Cerrado. Então, lá na Central do Cerrado, é uma parceria que eles têm com a Copaus, e os produtos são ofertados ali na Central do Cerrado, sendo como se fosse um portal ali de compras, né? Na verdade, é um portal de compras, né? E aí a Copaus também ela é muito ativa no Instagram, né? Com as suas comunicações institucionais ali para conscientizar, e isso acaba também gerando o engajamento de pessoas ali que querem buscar esses produtos. E são os produtos ofertados ali pela cooperativa e são produtos orgânicos, né? Então, aí está algumas comunicações, né, que foram extraídas de lá do Portal do Cerrado e também do Instagram da cooperativa dos produtores agroextrativistas Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. Então, na figura direita, nós vemos ali os produtos, né, que são ofertados ali e são produtos orgânicos, são vendidos no próprio site da Central do Cerrado. Então, a cooperativa ela desenvolve esse aspecto comunicacional para que as pessoas elas possam serem estimuladas a comprar, né, esses produtos. Pessoas que estão em outra parte do Brasil, né, elas podem comprar esse produto direto do Maranhão por intermédio da Central do Cerrado. Então, nós temos aí um caso de uma aliança ali estratégica ali desenvolvida entre essa Copaus, né, a SEMA, e a Central do Cerrado, né, que trabalha com produtos ecossociais e que já tem essa plataforma bem maior ali de venda de outros produtos oriundos de outras cooperativas nos mais diversos lugares do Brasil. Bom, pessoal, então finalizamos aqui o conteúdo da nossa unidade 2 e continuem firmes. Nós nos encontraremos na próxima videoaula onde trataremos da unidade 3 do nosso conteúdo relacionado a mix de marketing e plano de marketing. Tá? Um forte abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima unidade.